Boa noite, aqui é o Nelson Job, trator dos Transaberes. Estamos aqui para mais uma live. O tema de hoje é o Estatuto de Realidade dos Sonhos. A gente vai falar do meu primeiro livro, Ontologia Onírica, entre outras coisas. Agora, e dar uns avisos também. A gente começou. Boa noite, Aretusa. A gente começou com o nosso grupo de estudos, né? Tem umas novidades por aí, a gente vai tratar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Mas assim, então eu vou começar dando algumas dicas, né? A primeira coisa é que essa semana terminou a quarta temporada da animação adulta, série de animação adulta Rick and Morty, que entre as séries de animação adulta, essa é disparada minha preferida. Rick and Morty, na verdade, é um acontecimento cultural, a meu ver. Rick and Morty articula ficção científica, humor, De Volta para o Futuro, crítica social bem ácida, e com uma criatividade, com uma filosofia, com uma discussão filosófica, com um tom meio nietzscheano, mas ao mesmo tempo mais puxado para o niilismo. E agora, essa quarta temporada, ela é boa, mas ela é a mais irregular. Diria que tem dois episódios memoráveis, que é justamente o primeiro e o último. Tradicionalmente, na estrutura da série, o primeiro e o último episódio são episódios que tratam da mitologia interna da série, faz a série andar, né? E aí no último há aparecimento de uma questão da temporada passada, que se o Rick tinha feito clone da filha ou não, a gente descobre que sim, ele fez, e a história é sobre isso. E aí tem toda uma coisa meio invasão planetária, Guerra nas Estrelas, etc. Mas é a mais irregular, ainda assim muito boa, com muitas sacações interessantes, muito acúmulo de situação, né? Às vezes fica um pouco excessivo, teria que rever para captar tudo. Mas quem não conhece, eu recomendo. Tem no Netflix as três primeiras e metade da quarta, e em breve vai estrear a outra metade. E já tem muitos episódios encomendados, então a série vai continuar. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. A outra sugestão aqui que eu queria dar é que foi lançado esse livrinho aqui no Brasil, Dark Deleuze, do Andrew Cupp. Olha, eu vou te falar, uma das coisas mais interessantes que eu li nos últimos tempos, nos últimos meses. O Andrew Cupp tem esse título, Dark Deleuze, Deleuze sombrio, digamos assim, tem questão do conceito de Deleuze, precursor sombrio, mas a questão principal aqui é uma crítica à questão do cânone da alegria no Deleuze. Vocês sabem que uma das grandes referências do Deleuze é a questão da alegria em Spinoza e em Bergson, e de certa forma em Nietzsche também, mas em Spinoza e em Bergson é mais ontológico, faz parte da questão profundamente conceitual, né? É uma espécie de passagem de bastão ali na história da filosofia do Spinoza para o Bergson, nesse sentido, e depois para o Deleuze. O que ele critica, com razão, é que isso é usado para transformar o Deleuze numa espécie de pensador meio liberal, transforma a alegria em uma coisa menos potente, digamos assim. Mas ele estende as críticas dele a, por exemplo, Bruno Latour, que eu concordo, acho que super pertinente a crítica ao Bruno Latour. Eu faria até outras, provável que amanhã a gente veja um pouquinho disso com o Pinguelli, na live de amanhã sobre consciência quântica. A Donna Haraway, que eu também acho que fica requentando comida, não avança na discussão deleuziana, né? E o Tony Negri, que também reduz a política deleuziana a uma certa esquerda meio domesticada até, eu diria. Agora, o que eu coloco é o seguinte, nós aqui nos Transaberes, a gente se instala sim no cânone da alegria.
mas a partir dos autores que o André Cup em Dark Deleuze exulta. Estou falando da revista Tikkun e do Comitê Invisível, que a gente falou muito aqui na live de Anarquia Sagrada há 2 semanas, né? Ou seja, é um Deleuze insurreicionista, não um Deleuze que Deleuze diz com todas as letras, né, que não existe governo de esquerda. Então essa crítica ao Tony Negri é absolutamente pertinente, que é uma crítica que o Tikkun e o Comitê Invisível também fazem. Aliás, lançou o livro do Tikkun novo no Brasil, né? Já lançou há muito tempo na França, mas agora lançou. Daqui a pouco eu comento, eu estou lendo, né? Pela N-1, em e-book. E ele também faz um elogio ao Anticristo do Lars von Trier. Para mim é um dos grandes filmes dos últimos tempos, faz uma crítica ao patriarcado, a crítica a essa estrutura ocidental racional. Então, assim, apesar da gente se manter no cânone da alegria, mas a gente se mantém no cânone da alegria deleuziano por forças que o André Cup não mexe. Por exemplo, ele associa a mística a uma espécie de inefável, transcendente e tal. E a nossa mística é puramente imanente. E a gente acredita que essa alegria que relaciona a filosofia, a ciência e mística é uma potência que nos ajuda a nos tornar ingovernáveis, que é exatamente o que ele quer com o Dark Deleuze. Então, tem grandes aproximações com os transsaberes, o Dark Deleuze, e tem algumas dissonâncias que é para ter mesmo, o pensamento se dá com isso, tá? Mas fica a recomendação aí pela GLAC Edições. A GLAC só lança coisa boa e sempre nesse tom insurrecionista, sempre dialogando um pouco com a questão do Deleuze, tá? Então podem olhar o catálogo lá da GLAC e esse Dark Deleuze vale muito a pena. Daqui a pouco eles vão lançar um livro do Brian Massumi sobre economia, que ele vai falar de blockchain, etc. Daqui a pouco está saindo. Bom, o tema hoje é a realidade dos sonhos. E se a gente está falando de realidade dos sonhos, a gente tem que fazer inevitavelmente uma menção honrosa à história em quadrinho do Sandman. Sandman é baseado num deus grego Morpheus, deus grego do sonho, né? É uma história em quadrinho da DC Comics antiga, mas era uma história policial, assim, que não fazia muito sucesso, e na década de 80 isso foi essa edição ela foi entregue ao Neil Gaiman, um jovem escritor inglês, maravilhoso, sensacional, meio gótico, assim. E o Neil Gaiman transformou completamente o personagem e colocou um personagem policial, na verdade transformou num mito grego, e todo um pensamento, toda uma estrutura narrativa baseada no sonhar, etc. Boa noite, Lélia. O personagem, o Morpheus, aqui está uma versão japonesa dele. Mas o personagem Morpheus, o deus grego do sonho, ele foi inspirado no visual do Robert Smith, do The Cure, né? E no rosto do Peter Murphy, do Bauhaus. E a irmã dele, Morte, foi baseada na Siouxsie, da Siouxsie and the Banshees. Então tem toda uma referência à cultura gótica, várias questões com a música, e Enter Sandman do Metallica, mas também do Roy Orbison. A gente colocou todas essas músicas numa playlist no Spotify chamada Ontologia Onírica, que é o nome inclusive do meu livro, daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Então vocês podem procurar lá Bruxaria. Oi, Heloísa, a gente pode pegar lá Ontologia Onírica no Spotify. Tem a setlist Bruxaria deleuziana também, da semana passada. Mas tem agora a Ontologia Onírica, que são só músicas sobre sonhos. Aí tem The Smiths, tem Fleetwood Mac, tem New Order, tem muita coisa boa, tá?
O Sandman, na verdade, ele é um dos 7 perpétuos. Em inglês, todos começam com a letra D. Então, ele é o Dream, mas tem a Death, Destruction, Desire, Delirium, Destiny. Tá faltando alguém, né? Enfim, mas todos começam com a letra D em inglês, são os 7 perpétuos. O mais velho é o Destino, né? E tem umas histórias, inclusive, só com a morte, tem histórias dele com a morte. É uma coisa maravilhosa, tem 75 edições e algumas edições especiais, e depois foi lançado um prelúdio. Muito bom também. Tá? Então, assim, querem mexer com sonho na cultura pop? Vocês vão atrás de Sandman, que não tem erro. E vão atrás também, tem vários filmes, né? Tem Mulholland Drive, por exemplo, David Lynch, que tem uma atmosfera onírica. Tem um filme bem underground, que pouquíssima gente conhece, que eu recomendo enfaticamente, que eu cito no meu livro, que é o Inc., do James Winans. Inc. é um filme sobre entidades do sonhar, ligada a pesadelo e ao sonho, que disputam o sonho de uma menininha. Maravilhoso, é bem feito, roteiro muito original. O James Winans depois ia fazer um filme bem interessante também. Agora eu esqueci o nome do filme seguinte dele. James Winans é um diretor bem interessante e ele é muito pouco conhecido, e esse Inc. Sobre sonho é uma obra-prima, assim, tá? Vale a pena. Agora, claro, se a gente vai falar de sonho, a gente tem que falar de Inception, do Christopher Nolan, o mesmo cara que fez a trilogia recente do Batman, né? E que vai lançar agora um filme sobre mecânica quântica, uma disputa de Guerra Fria e mecânica quântica, que é o Tunneling, né? Vai lançar assim que a atual conjuntura permitir. Mas o Inception é um grupo de espiões industriais, né, que implantam uma ideia via sonho na cabeça de um herdeiro, né? E aí tem vários níveis do sonhar. O nível mais ínfimo é um nível de tempo infinito. Então tem muito a ver com a discussão da filosofia de Bergson, tem toda uma relação com a literatura do Philip Dick. E assim, os efeitos especiais são maravilhosos, e ele é um diretor, Christopher Nolan, que consegue fazer uma coisa com uma pegada autoral, com uma pegada reflexiva, e ao mesmo tempo é entretenimento. Então, imagino que a maioria de vocês já assistiram A Origem, né, Inception, mas quem não viu, veja. Acho que, se eu não me engano, está disponível no Netflix. Bom, mas agora vamos falar então da questão conceitual, então, do sonho como realidade. Nós vamos falar muito do meu primeiro livro, Ontologia Onírica. Confluências entre magia, filosofia, ciência e arte. Foi o resultado da minha tese de doutorado, um pouquinho do pós-doutorado. Aqui nasceram os Transaberes, e aqui nasceu bem timidamente o Vórtex, né? Mas o Vórtex foi amadurecendo. Esse livro foi lançado em 2013, e aí este ano de 2020 foi lançado o livro Vórtex, aí está um conceito bem mais maduro. Mas a gente vai tratar aqui sobretudo do 5º capítulo da Ontologia Onírica, que é o capítulo sobre a Ontologia Onírica, sobre o estatuto do ser pensado a partir do sonho. Então, como é que é essa história? A primeira coisa que a gente tem que ver é que a nossa tradição, a tradição ocidental, a visão que a gente tem do Ocidente dos últimos 2 séculos, é bem peculiar e apartada das visões tradicionais sobre sonho, tanto no Oriente como na história mais antiga do Ocidente, que sempre o sonho foi tratado como um estatuto de realidade, como um mundo real. E aí, um processo iluminista, separatista, dualista, o sonho começou a se tornar alguma coisa que só está ali na verdade, para proteger o sono, né? Ou que não tem um significado em si, tem um significado por trás. Então vamos contar um pouquinho essa história. A primeira referência, que foi um dos pilares do meu livro Ontologia Onírica, é esse livrinho aqui
Dream Cultures. Esse livro aqui é um esplendor, tá? Isso infelizmente não tem no Brasil. Ele é a editora é Oxford, né? Então o Schumann e Strawson são os organizadores, chamaram grandes especialistas do mundo inteiro sobre sonho em várias vertentes: antropologia, psicanálise, filosofia, etc. E fizeram um trabalho magnífico, tá? Isso aqui é bibliografia básica para mim em questão de sonho. A dupla Ted Locke, de antropólogos, vai trabalhar a questão da antropologia e vai falar, para índio, sonho é realidade, sonho é um aviso dos mortos, é um aviso do futuro, e eles contam aqui o caso específico da Ruby Modesto, que é uma xamã que foi subindo nos níveis do sonhar, e indo de nível em nível de sonhar, lá pelo 13º, ela ficou presa e ficou dias presa no sonhar. Ao ficar presa no sonhar, ela não conseguiu mais sair, e aí houve uma conglomeração, um mini congresso de xamãs que se juntaram ali para tirar ela daquele nível lá avançado do sonhar que ela estava presa. Então eles contam essa história aí, é uma das coisas. Em termos de antropologia, a Bárbara Glosensky, também nesse livrinho aqui lançado no Brasil, Devires Totêmicos, estudou os aborígenes, também tem uma proposta muito legal. Tem duas mesas aqui transcritas dela com Guattari, né? O Guattari realmente, em termos de clínica, é a visão mais sofisticada que a gente tem de sonho, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. O do Roger Bastide eu não conheço, Danilo, não conheço. Conheço o autor, mas não conheço esse livro especificamente, eu não conheço. Mas nesse livro aqui, ela vai trabalhar a questão dos aborígenes, que os aborígenes sonham com lugares, e esses lugares sonhados começam a fazer parte da geografia deles. Então a geografia aborígene é um misto de vigília com sonho. A geografia deles é meio onírica e meio vigília. Eles tecem essa Oi, Pri! Eles tecem essa geografia levando em conta os sonhos. Isso é muito interessante. Isso me lembra também um artigo muito bom do Tim Ingold, que é uma das nossas grandes referências em antropologia, que ele fala dos dragões, né, de sonhos com dragões também, que é bem legal. Que a ideia de que um relato de sonho em certas tribos é atribuído um estatuto de realidade. Não, então ele sonhou com isso, então tá certo, então é isso mesmo. Bom, aqui já é um caso um pouco mais singular, que é o relato do Castanheda, é o mesmo autor da Erva do Diabo. Esse aqui é a Arte do Sonhar. Aqui é mais um encontro dele com o... Oi, Diva, um beijo. É mais um encontro dele com o Dom Juan Matos, né, o bruxo, Yaqui, do México. Só que ali já é uma fase pós-peyote, né, já não está mais usando peyote. Aí eles estão usando um sistema de aglutinação de energia, Diego, e que se permite trazer a estrutura do sonhar para a vigília. E aí é todo o livro todo são relatos de viagens oníricas dele, mas chega um ponto que uma das pessoas, segundo o livro, é sequestrada por uma entidade onírica, né? E eles não conseguem muito resolver o problema. Claro que aí já é um Castanheda mais final de carreira, as pessoas colocam-se uma dúvida se de fato era o Castanheda que escreveu, se o Castanheda inventou o Dom Juan de Matos ou não, como é que é essa história. Mas, a despeito disso, é um livro interessante
O exercício que ele descreve é muito parecido com o estado vibracional da conscienciologia, daqui a pouquinho a gente vai falar. Tá? Em termos de pensamento grego, a gente tem o Artemidoro, que é uma das bases do Freud. Esse livro aqui foi publicado no Brasil, que é Oneirocrítica. A tradução de oneirocrítica é justamente a interpretação dos sonhos. O Freud fez uma tradução literal para o grande livro dele, fundador da psicanálise, né? Aqui o Artemidoro, ele era um intérprete onírico. Era uma profissão, igual o dentista. Você ia lá, estava com um sonho, contava para o sonho e ele orientava. Ele falava que tinha sonho onírico, que não significava nada, agora tinha sonho que previa futuro. Então, baseado no relato da pessoa, ele fazia as previsões, né? E nesse livro tem um dicionário de sonho, mas ele fala que... Ô, Júlio, bem-vindo. Mas nesse livro, ele faz um dicionário de sonho, mas ele avisa, olha, não é para deixar o sonho, não é para colocar a ênfase no dicionário de sonhos. Sonhou com isso, significa aquilo. Aquilo é só para usar como estímulo para sofisticar a interpretação. Mas, obviamente, o que ficou foi o dicionário de sonho, que hoje tem versões contemporâneas vendidas sempre em bancas de jornais, por exemplo. Bom, o Freud... Oi, Claudinho! Chegando a família aí agora. O Freud se baseou muito aí no Artemidoro, né? Mas, claro, ele foi desenvolvendo a psicanálise a partir disso. Então, a psicanálise trabalhava muito com a questão da aglutinação. Ô, Alexandre! Com a aglutinação, ou seja, o sonho ele condensa imagens, né? Por exemplo, o unicórnio é isso, o cavalo não tem chifre. Então juntou o cavalo com o chifre da unicórnio, uma imagem onírica. O que é de muito interessante na psicanálise, Deleuze e Guattari vão gostar muito da ideia deles terem inventado as máquinas desejantes. Mas o que é muito interessante é que eles vão dizer, o Freud vai dizer que no inconsciente não há negação. Não há negação. Então, aí aparecem fenômenos como aglutinação. Já que não nega nada, junta tudo, né? Se você for pegar a questão da imanência, Spinoza, também Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Bergson, é toda uma ontologia sem negação, né? De pura afirmação. Mas em Freud isso é apenas circunscrito ao sonho. Agora, o que é pensar uma ontologia sem negação? Isso dá pano para manga, isso inclusive dá para a gente repensar esses movimentos políticos cuja identidade é pela negação. Movimento anti isso, anti aquilo. Gente, quer fazer a coisa funcionar? Vamos afirmar. Nota de rodapé, vão lá para a live de Anarquia Sagrada ou leiam o texto de Anarquia Sagrada no livro Vórtex, que a gente desenvolve melhor o assunto. Mas aí o Freud colocava o sonho não como uma realidade em si, mas o sonho, na verdade, significava um desejo reprimido, etc. Então, sonhar com um porte tem a ver com um desejo reprimido sexual, por aí vai e tal. Esse é o grande exemplo da passagem das tradições antigas para uma questão mais moderna. O sonho deixa de ter uma realidade em si e começa ou ser apenas algo para proteger o sono, ou para ter um significado rebatido e um desejo reprimido. No caso de uma dissidência do Freud, que é o Jung, aliás, esse livro aqui, Seminário sobre Sonhos de Crianças, foi traduzido pela minha querida amiga Lorena Richter, um beijo para ela. Nesse seminário aqui, o Jung, ele até fala, olha só, o sonho é natureza. Sonho é natureza. O sonho é para ser assimilado. No entanto, a despeito desse aviso super interessante, o Jung
vai trabalhar a questão do sonho também na base da interpretação. Mas no caso mas um pouco mais amplo que o Freud, que o Freud reduz tudo à questão edípica, etc. No caso do Jung tem todo o inconsciente coletivo, com vários arquétipos e tal, mas ainda tem essa separação que a gente problematiza muito aqui nos Transsaberes, por ser dualista, né? No mundo transcendente, de ideias eternas e imutáveis, separado de um mundo imanente, onde estão os devires, a mudança. Então o Jung ainda faz muita interpretação. Essa imagem onírica, ela significa outra coisa, que não ela mesma. O que a gente quer fazer aqui, o que a gente fez na ontologia onírica, é recuperar essa potência do sonho, a autonomia da imagem onírica. É isso que a gente está muito interessado nisso, né? E aí, essa psicologia interpretativa vai ficar menos interessante. Quem que vai ser o cara-chave para a gente pensar o sonho como realidade em si, sem significar outra coisa? Primeira grande filosofia que vai nos interessar, a gente tem que entender antes também que, claro, né, o cristianismo tem um papel nisso. O cristianismo ele vai avacalhar com o sonho bem antes de Freud, né? Porque, gente, cristão sonha com o quê? Me diz aí. Qual que é o tema principal do tema dos sonhos de cristãos fervorosos? O demônio. Então, ao sonhar com muito demônio, o cristianismo começou a associar o sonho a uma coisa negativa e começaram a perseguir os intérpretes oníricos. Mais ou menos como... Ô Lúcia, subir aos céus deve ser o segundo ou o terceiro. O primeiro é o demônio. Então começaram a perseguir esses caras tipo Artemidoro, que era uma profissão recorrente de intérprete onírico, né? A questão da clínica psicológica criou uma espécie de elite onírica, né? Para você ter uma interpretação onírica, você tem que fazer terapia, anos o que seria a gente voltar com o intérprete onírico? Ou melhor, se a gente seguir a nossa onda que a gente está desenvolvendo aqui, o que seria a gente começar a trabalhar com assimiladores oníricos? Vamos pensando nisso, vamos desenvolver essa ideia juntos aqui, tá? Então, assim, depois os sonhos começaram a serem relacionados no cristianismo com apocalipse, sonhos de fim de mundo, etc. Então o sonho começou a ter um caráter negativo e um caráter que significa alguma coisa. E a psicanálise, já herdou a questão da culpa judaico-cristã, também herdou essa coisa do sonho ter algum significado oculto, esquisito, etc. Vamos pegar agora, então, quem ajuda a gente a pensar o sonho como um estatuto de realidade, como autonomia da imagem onírica. A primeira pessoa importante para a gente vai ser o bom e velho Bergson. Nessa coletânea aqui de palestras e cursos, a energia espiritual, que eu até falei semana passada, tem um textinho maravilhoso dele sobre o sonho. E nesse texto ele vai dizer com todas as letras que o sonho é virtual, ou seja, o sonho, a diferença do sonho para a vigília é que ele para usar um termo aqui mais contemporâneo, para usar um termo do vórtex, ele vibra mais do que a vigília, ou seja, o sonho ele é menos denso. Mas para usar os termos bergsonianos, para se ater a Bergson por enquanto, o sonho ele é virtual. Então as imagens existem numa memória cósmica e você no sonho você se liga a essas imagens
E quando você acorda, você atualiza essas imagens e cria uma narrativa. Então essas imagens elas estão lá no virtual, elas existem lá de forma muito sutil, e elas são o que são, elas não significam nada. É claro que elas podem estar associadas a afetos. Mas isso não quer dizer que o sonho significa outra coisa. Aquela imagem é o que é. E ela tem uma existência própria. Olha, esse texto do Bergson eu discuto bastante no livro. A gente, num possível curso aí, a gente vai desenvolver bastante essa ideia. Mas eu prefiro aqui dar um passo além e ficar com uma filósofa dos sonhos. Essa aí dedicou livros para a questão do sonho e é uma coisa lindíssima. Tem um estilo poético. Eu estou falando da espanhola, aluna do Ortega y Gasset, Maria Zambrano. Maria Zambrano também, que eu saiba, não foi publicada no Brasil. Essas edições aqui são portuguesas. É de uma beleza o texto, é de uma... E assim, ela vai trabalhar o sonho como assimilação. O sonho deve ser assimilado e não interpretado. Ela vai pegar a partir de Bergson, ela vai citar o Bergson. Ela cita pouco, mas um dos caras que ela cita é o Bergson. E ela filosofou sobre outros assuntos também, mas ela tem um carinho especial pelo sonho. Tem esse livro aqui só sobre o sonho criador, né? Que ela trabalha o estatuto poético do sonho, o estatuto cósmico do sonho, entre outras coisas. E ela tem esse livrinho aqui, que é uma coletânea de artigos dela sobre o sonho. A figurinha dela. Isso aqui já é ela um pouco depois, ó. Maria Zambrano. Eu vou ler um trechinho para vocês, porque como é muito bonito, como é poético, eu acho que é melhor ler um trecho do que falar, né? Ela falando sobre o sonho, né? Já no tempo, mas não no seu, no tempo comum com todo o vivente. É através de si, com o tempo cósmico, como se o palpitar do sangue, o inaudível rumor das entranhas, fossem as últimas ondas. As ondas captáveis do palpitar dos astros, do rumor do universo. Aquele que dorme sente-se assim na periferia de todo o universo. Imerso na vida, mas além dela. Em ritmo com o cosmos na sua totalidade. Ligado, pois, a um tempo cósmico, a um tempo físico que de alguma forma penetra nele, desliza nele por qualquer fenda, porque o envolve. Maria Zambrano. Recomendo enfaticamente e assino embaixo desse trecho totalmente e assino embaixo na maior parte da obra. Tá? Aí uma filosofia onírica mesmo. Aí a gente tem uma filosofia onírica, uma filósofa que desenvolveu conceitos em cima do sonho. E necessariamente criou uma linguagem poética para falar disso. Uma coisa linda demais. Bom, então agora daqui a pouco a gente volta para a filosofia com Deleuze, mas vamos tratar de outros pontos assim. A gente tem uma questão curiosa nos sonhos, que é a questão do sonho lúcido, que é discutido inclusive na neurociência. Um neurocientista que trabalha muito a questão de sonho onírico é o Siddhartha Ribeiro, brasileiro, um cara ótimo, que
que trabalha muito a questão do sonho num nível. Vocês gostaram, né, da Maria Zambrano? Estou vendo aí. Eu também gosto. Esse trecho está lá no meu livro Ontologia Onírica. Tá citado lá no capítulo de Ontologia Onírica, esse trechinho está lá. É meu trecho preferido, então ele está lá citado. Então a questão do sonho lúcido é o seguinte. Inclusive nesse livro novo do Siddhartha aí, o Oráculo, ele desenvolve isso, né? O Siddhartha também tem umas pesquisas com ayahuasca, com cannabis, é uma coisa bem de vanguarda. É claro que aqui nos Transsaberes a gente não concorda com tudo porque ele se detém no âmbito científico e a gente vai lidar com campos mais amplos de saberes, né? Então, claro, tem um limite circunscrito da ciência, então a gente reconhece ali alguns limites e a gente vai dar passos além. Mas no âmbito da neurociência, talvez o cara que mais vá além na questão do sonho é o Siddhartha Ribeiro, tá? Brasileiro, um cara, inclusive, que eu conheço pessoalmente, já tive com ele em congresso, etc., até na mesa de bar, e ele é um cara solícito e muito interessante. Bom, sonho lúcido é quando você aprende a dominar o sonho. Então, por exemplo, você sonha, você percebe que você está num sonho, e você começa, por exemplo, a alterar o cenário do sonho, alterar a narrativa do sonho, alterar a roupa que você está usando, né? Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de problema com isso, porque me parece que isso está um pouco associado a um excesso de controle racional. A parte racional do ego está querendo dominar a parte onírica. Então eu tenho um pouquinho de problema com essa questão do sonho lúcido. Mas assim, bom, eu acho que é uma coisa que deve ser estudada e é um fenômeno que a gente já passa por isso naturalmente. E ele pode se tornar um exercício, você pode combinar com você mesmo. Hoje eu vou controlar o sonho. E aí você começa primeiro acordando, agora eu vou acordar, e você acorda. Depois você muda um pouquinho a sua roupa, depois você muda um pouquinho o cenário, depois muda um pouquinho a narrativa. A galera da conscienciologia, eu estou aqui com a Bíblia da Conscienciologia, que é a projeciologia do Valdo Vieira, né? Eles vão dar um estatuto muito especial para a questão do sonho onírico, que aí dá um salto, né? Mas já que eu falei de Conscienciologia, eu queria dedicar o programa de hoje, a live de hoje, para o João Ricardo Schneider, que a gente fez uma live com ele há cerca de um mês atrás, e o João Ricardo sofreu um acidente e ele foi para as vibrações mais sutis definitivamente. João Ricardo, muito obrigado por tudo que você ofereceu para a gente. Ele escreveu um livro absolutamente sensacional chamado História do Parapsiquismo, que é uma grande referência que a gente cita no nosso livro Vórtex, e agora o acesso a ele, pelo menos de forma mais, num tom vibracional mais denso, vai ser só através do livro dele. Então, Ricardo, muito obrigado. E essa live vai para você, tá? Mas a projeciologia vai dizer que o sonho onírico ele é a passagem para a projeção astral. Ou seja, quando você começa a dominar o sonho, você pois é, Lúcia, quando você começa a dominar o sonho, a ter sonho lúcido, você pode começar a fazer a passagem para fazer viagem astral, para viajar para onde você quiser, sair da sua casa, sair do seu quarto, etc. Bom, a gente nos Transsaberes, a gente vai ter muito cuidado com isso, porque primeiro a gente tem que entender nos Transsaberes, como a gente está trabalhando só com o estatuto vibracional, a gente vai entender que o mundo onírico, o mundo da ficção
o mundo do pensamento. O mundo espiritual é, na verdade, a diferença para esse mundo aqui físico, o mundo da vigília, é simplesmente a diferença de vibração, né? Aqui tem menos vibrações, então é um mundo mais denso, e quanto mais vibrações, menos denso, e aí a gente vai dialogar com o espiritual, com o imaginário, com a ficção, etc. Então, assim, às vezes o conceito de viagem astral, ele pode ser, ou de projeção astral, ele pode ser um pouco reducionista nessa visão. Então eu queria anunciar, a gente tem algumas, a gente usa a Conscienciologia para algumas coisas, né? Se baseia muito no estado vibracional para desenvolver o exercício em vórtex, mas também tem algumas diferenças importantes, né? Mas o mais importante para a gente é modular as vibrações num âmbito cada vez mais sem imagem. Isso é o mais importante para a gente. Agora, a questão aí parapsíquica, etc., quem quiser desenvolver, desenvolve. A gente tem, inclusive, problema com o termo parapsíquico, porque já é um dualismo, né? Na verdade, já é parapsíquico, então já tem psiquismo que separa corpo e mente, já tem parapsiquismo, então tem várias separações. A gente prefere dizer que isso são só gradações de um processo só. Tá? Vamos agora para a literatura. E aí, a grande obra onírica da literatura é exatamente o Diário de Sonhos de Franz Kafka. Nessa coletânea que foi lançada no Brasil, tem trechos de sonhos do Kafka que aparecem em cartas, em diários, em alguns relatos. Aqui eles compilaram os sonhos, e tem sonhos muito interessantes. Por exemplo, ele está carregando o Código de Lei Civil desse tamanho, maior do que o corpo dele, e lá ele encontra a mulher amada, que ele tem uns casos platônicos, né? E aí ele tem que soltar o Código Civil inteiro para ir encontrar a mulher amada. E tem sonhos assim que ele tem várias fechaduras no corpo e tal. Agora, o importante disso aí, quer dizer, importante, só o relato de sonhos do Kafka já é um primor, é um dos maiores escritores de todos os tempos, que fundou uma nova literatura, a literatura do momento 1900, que é uma literatura que rompe com a separação de leitor, obra e escritor. Ele mistura isso tudo, ele cria um mundo enevoado, a gente se sente dentro da obra, né? O Kafka está denunciando esse século XX que cada vez mais se torna mais burocrático, e agora a gente está entrando numa fase mais burocrática ainda de sociedade de controle com a questão da turbulência atual, né? Kafka já estava sacando isso tudo e estava borrando todos os dualismos herdados dos séculos anteriores. Ele estava criando uma nova literatura que depois vai gerar vários frutos, né? Por exemplo, Borges, o Calvino, o Philip Dick, Paul Auster, etc. A gente falou um pouco disso na live sobre o mito do herói, a desneificação do imaginário. Kafka tem um papel importantíssimo. E aí então o Kafka, ele usava o material do sonho na literatura. Mas o Kafka é um dos primeiros a falar, inclusive nesses relatos aí. Sonhei muito, acordei muito cansado. Que dá um estatuto de realidade do sonho. Esse negócio de estatuto de realidade do sonho, gente, na verdade começa lá... Oi, Ádio! Tá sumido. Esse negócio de realidade do sonho, isso começa lá, na verdade, século IX, com o taoísmo, Chuang Tzu, né? Eu sonhei que eu era uma borboleta, não sabia se eu estava sonhando com a borboleta ou se era a borboleta que estava sonhando comigo. Essa é uma questão de sonhabilidade do mundo. Isso já está lá no taoísmo, né? A gente aqui, pós-iluminismo, começou a avacalhar com essa história, né? Todas as tradições, xamanismo, bruxaria, medieval, todo mundo tratava sonho como realidade. A gente está querendo resgatar isso, mas dialogando com os saberes contemporâneos, né? Como a gente sempre faz os transsaberes. Quem pegou esses sonhos do Kafka e foi pensar uma clínica foi, claro, o bom e velho Félix Guattari. Nesse livrinho aqui, na verdade é o primeiro livro da N-1, né?
Máquina Kafka, tem um artigo dele sobre os sonhos de Kafka, que é maravilhoso. Ele vai dizer o seguinte: aonde o Freud para, que é no umbigo do sonho, ou seja, no ponto de nonsense do sonho. O Freud vai dizer, onde o sonho não faz sentido nenhum, eu não trabalho. Aí a psicanálise para. O Guattari vai dizer, não, aonde o sonho não faz sentido nenhum, é lá que eu começo. Por quê? É ali que está a novidade. É ali que o sonho traz inspirações, conjura devires para a vida. Então é lá aonde eu não sei de nada, é lá onde que nada faz sentido, e é ali que eu vou pegar para desdobrar, né? E aí é toda uma visão não interpretativa do sonho, o sonho como uma inspiração, um cultivo de devir para a vigília. E é por aí que a gente aposta a questão do sonho. Tá? Felizmente, Guattari e Deleuze escreveram muito pouco sobre sonho. Na verdade, a psicologia e a neurociência meio que eles pegaram o sonho para elas e não soltaram mais, né? A gente tem que pegar o sonho de volta. Eu, como psicólogo, passo a tocha da psicologia para os transsaberes e para os outros saberes para pensar o sonho de uma forma mais ampla. E o sonho como realidade, sem interpretose, sem querer controlar o sonho, sem querer domesticar o sonho. Tá? O Deleuze fala de sonho aqui foi publicado no Brasil através de Sobre o Teatro, na verdade foi lançado lá fora um livro com Carmine Bene, né? Nesse artigo dele, que é do teatro, nesse artigo dele que aparece aqui, o Deleuze vai trabalhar sonhos via Beckett. E Kafka, Beckett e Deleuze vão colocar o sonho como um tipo de vigília. Nós vamos por aí também. Então, olha só, nessa visão Kafka, Beckett e Deleuze, o sonho não faz parte do sono. O sonho é quando o sono acaba e vira um outro tipo de vigília. Que é essa vigília menos densa, mais livre, que você pode percorrer, de certa forma, o cosmos inteiro. E quando você acorda, você organiza dentro de uma narrativa linear. Mas o sonho é aquilo. Ele existiu daquele jeito. Agora, é claro que a gente pode associar isso com coisas mais interessantes. É claro que a Pri vai puxar a sardinha aí para o Winnicott, né? O Winnicott diz que o sonho é uma experiência vivida ou vívida? Vívida e a favor da integração de si mesmo. Mas aí, Pri, ele coloca um estatuto interpretativo ou não? Eu acho que talvez não, né? Porque o Winnicott, ele, com essa questão de brincar e realidade, ele fica justamente ele habita esse meio termo entre o real e o imaginário, né? E aí o sonho vira algo a ser trazido mais do que ser interpretado, né? Diz aí se para ele é interpretação. Não é interpretação, né? Maravilha. O Deleuze coloca, né, que o Winnicott é um autor que ele está no limiar da psicanálise, né, com a questão do campo transicional, né, justamente é um campo entre ali esse real imaginário, etc. Que começa com a questão da mãe-bebê, mas vai para além disso, né? Ele fala de manejo, não de interpretação, exatamente. Muito obrigado, Pri. Então, agora, é claro que a questão da imanência de um Spinoza, de um Deleuze, de um Bergson, estão colocando não só a relação de humanos com humanos, né, mas de humanos com não humanos e não humanos com não humanos também. Tudo é imanente. O campo transicional aí do Winnicott vai trabalhar o que a gente chama de imanência aqui, mas é no âmbito clínico mesmo, ainda que você possa extrapolar um pouquinho disso
para uma certa ontologia, mas é uma ontologia que envolve sempre um ser humano. Pode ser um ser humano e o cobertorzinho do Lino, o coelhinho da Mônica, mas sempre envolve um ser humano junto. Então assim, seria um subconjunto dentro de uma ontologia mais ampla, etc. A Lélia está colocando aqui o sonho como uma vida paralela. Mas assim, o problema do conceito de vida paralela é que ainda estabelece um dualismo, né? Eu estou querendo pensar o sonho como uma extensão dessa vida mesmo, não como uma vida paralela. São aspectos de vibrações mais sutis desta mesma vida aqui e agora, sem estabelecer nenhum dualismo, né? Esse que é um dos meus convites aqui. Tá? Agora, a gente não vai falar disso hoje, mas dá um samba legal a gente poder pegar essas ideias e dialogar, por exemplo, com o conceito de consciência quântica do Penrose. Porque a gente não vai dar tempo de desenvolver, mas só para dar um spoiler, tem o conceito de emaranhamento quântico que junta partículas numa distância infinita. E se quando a gente estiver sonhando, por exemplo, a gente estiver sonhando com partes do universo que tem outras leis, sem gravidade, sem essa estrutura da molécula, porque, de acordo com algumas ideias do Wiltshire, o Mário Novello fala um pouquinho disso também, as leis da física elas podem mudar no tempo e no espaço. Então a gente tem uma lei da física aqui e pode ter outras leis da física em outra parte do universo. Isso é um pouco abordado pelo Gödel, né, quando ele fala que pode ter viagem no tempo em outras partes do universo, usando a relatividade e tal. Mas vamos deixar para desenvolver questões da mecânica quântica e consciência para amanhã. Eu quero convidar vocês para a nossa live especial com o meu querido orientador e mestre Luiz Pinguelli Rosa, físico, um dos fundadores do HCTE, onde eu fiz o mestrado, doutorado, onde eu faço o pós-doutorado. É um dos fundadores da Energia, lá da COP, né? Tenho a alegria de estar nas disciplinas com ele já há alguns anos, ajudando. E ele vai falar sobre consciência quântica, sobretudo da questão do Penrose, do modelo de consciência quântica do Penrose, que é físico, vivo, um grande físico inglês, e do Hameroff, que é um médico anestesista norte-americano. A gente vai discutir muito consciência quântica amanhã, numa live especial, mas essa live é no Zoom, gente. Então, vocês têm que fazer a inscrição para ter o link. Vai ser amanhã, 19 horas, mas peguem aí, não está na bio do Instagram não, tem que pegar nas postagens anteriores, tanto no Facebook ou quanto no Instagram, olhar as postagens anteriores que tem o link, tá? Ou então vocês me pedem por inbox aí, direct, que a gente responde, tá? Vai ser bem legal. E aí semana que vem eu vou fazer uma live sobre transsaberes e mecânica quântica. Aí a gente vai articular com consistência, com o nosso rigor de sempre, mecânica quântica, consciência, espiritualidade, filosofia, tá? Deixa eu ver se eu pego a pergunta aqui do Júlio. E quando não lembramos dos sonhos? E quando este sonho, de fato, é uma experiência em outra dimensão? Os antigos diziam que no sonho havia um contato e poderíamos aprender. Olha só, mais uma vez, aquela questão do sonho paralelo da Lélia. Eu não acho que seja exatamente em outra dimensão. Eu não sei o que você está chamando de dimensão. Para mim, é simplesmente um nível mais sutil, mas contínuo a esse. Contínuo a esse. Tem uma relação direta do sonho com a vigília. Não é um mundo paralelo, não é outra dimensão, né? A questão é que é simplesmente menos denso. As vibrações, tem mais vibrações do que na vigília. Gostaria de pensar o sonho assim, eu penso o sonho assim, tanto na ontologia onírica como no Vórtex, no livro novo. Tá? Mas isso aí é um papo para a gente continuar aí a conversa, né? Isso é uma longa conversa. Então, semana que vem, amanhã com o Pinguelli, que eu vou conversar com ele, no Zoom, e semana que vem aqui mesmo, tanto no Instagram como no Facebook, vai ser sobre mecânica quântica e transsaberes. A gente vai aproveitar a conversa com o Pinguelli, aproveitar a conversa de hoje, e vamos colocar esse papo todo à luz da mecânica quântica. Que história é essa? A gente vai usar a mecânica quântica com consistência, então a gente não vai usar Fritjof Capra,
A gente não vai usar o Goswami, a gente vai usar uma outra turma aí. Penrose, Milo Wolf, Mário Bunge, tá bom? Para finalizar hoje, então, eu queria falar o seguinte. Foi lindo, a gente ontem teve o primeiro encontro do nosso grupo de estudo online, Transsaberes, sobre o meu livro Vortex. E a gente resolveu, a pedidos, a gente resolveu fazer uma segunda primeira aula, que vai ser nessa sexta-feira, às 19 horas. Tá? Então você ainda pode se inscrever no grupo de estudo. A gente vai fazer a primeira aula de novo, sexta-feira, 19 horas, de 19 até as 21. Depois a gente segue normalmente às segundas-feiras. Segunda-feira já tem o segundo encontro. Tá? A gente juntou uma turma bem legal, a discussão foi linda, a energia foi linda. Então dá tempo de você se inscrever ainda e, claro, quem fez vai poder fazer de novo. Eu espero vocês lá. O Camilo está pedindo falar um pouco sobre a navegação em profundidade nos sonhos, como em Inception. Olha, eu prefiro não estratificar a questão assim de navegar no sonho. Eu prefiro aqui nos Transsaberes, não que isso não possa ser feito, claro que pode ser feito. Mas assim, o que eu tô falando é o seguinte. O nosso trabalho aqui é trabalhar... Gente, obrigado aí quem esteve aí no primeiro encontro e está assinando embaixo aí. Soraya, Valentina, muito obrigado, hein? Foi lindo mesmo. Estamos formando uma egrégora linda. Mas assim, o que eu acho mais interessante é a gente modular as vibrações. E isso ter consequências para a vida como um todo. Nos nossos sonhos, na nossa vigília, nas nossas intuições, na nossa apreensão do cosmos como contínuo ao cosmos. E, sobretudo, eu estou interessado em habitar, ter mais intimidade, o mais intimidade possível com o impensável, com o inominável. E aí as imagens, elas perdem um pouco da importância ou da ênfase. Estamos aqui, de braços abertos, caso as imagens aparecem, e elas aparecem sempre. Mas nós somos viciados em imagem e linguagem. Então eu estou querendo habitar esse campo para além do imagético e da linguagem. Aí, nesse sentido, viajar no sonho, como fazer para viajar no sonho, se torna algo secundário. Vai aparecer o sonho como tiver que aparecer. Mas me parece que a nossa ênfase deve ser sempre nessa busca de modulação das vibrações. E aí a questão vai ampliando, incluindo o sonho, mas não se atendo nele. Gente, já está na nossa hora. Aguardo vocês amanhã, aguardo vocês sexta-feira, e aguardo vocês segunda-feira, e aguardo vocês terça-feira na live aqui sobre mecânica quântica. Tá bom? Muitíssimo obrigado, foi ótimo. Vocês estão participando mais, estou gostando, e até lá.